Começa amanhã a fiscalização no corredor de ônibus central de Ribeirão Preto. Nas ruas onde não pode mais estacionar, quem for flagrado fica sujeito a multa e 5 pontos na carteira. Atenção para as faixas exclusivas e preferenciais. O corredor de ônibus central passa pelas ruas Lafayette, Florencio de Abreu, Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas. Também pega um trecho das avenidas Francisco Junqueira e Jerônimo Gonçalves. São 4 quilômetros de extensão. Tem faixas exclusivas que só podem passar os coletivos e outras preferenciais. Estacionar também está proibido. A fiscalização começa nesta sexta-feira. A gente orienta para que as pessoas que usam os corredores centrais não use as adjacentes, as transversais, para que a área azul, que está disponível para todo mundo que usar o comércio, e não pare os corredores porque é passível de uma infração. Então, a orientação é que para que não estacione nos corredores centrais já explicados por vocês aí. O superintendente da RP Mob, empresa de mobilidade urbana de Ribeirão, alerta que a multa para quem estacionar veículos nas ruas com o corredor de ônibus central é de R$ 195 e mais 5 pontos na carteira. E os motoristas que passarem pelas faixas exclusivas também podem ser penalizados. O motorista que usar a faixa exclusiva e tiver algum agente no momento da passagem dele pelo corredor, pode ser autuado. Mas como eu te falei, a gente está revendo isso de forma rápida porque as pessoas querem, principalmente no final do ano, que tem uma demanda maior de veículos para fazer o uso do comércio, atuar. A gente tem uma parceria muito forte com a ACI para que a gente consiga implantar de forma saudável, sem ser imposição, e de forma que todos tenham uma democracia do uso das vias e não tenha esse conflito com o interesse do comércio com o interesse público. Então a gente tem que realmente trazer o número real dos ônibus que estão usando os corredores e não sendo o suficiente para ser exclusivo, retroagir nesse momento, trazer para preferencial, e se uma demanda vier a ser satisfatória para o transporte, nada impede de voltar a ser, mas no momento a gente está calculando e, sendo possível, a gente vai de forma híbrida para que o comércio inteiro na área central aqui possa usar as faixas tanto para o ônibus, tanto para os carros. Várias vagas de estacionamento foram retiradas para dar fluidez à passagem dos ônibus e ao trânsito em geral. Só que na outra ponta prejudicou os comerciantes, porque muitos clientes ficaram sem espaço para parar os veículos. Os veículos paravam aqui na Zona Azul, eles vinham aos comerciantes aqui ao redor, compravam os produtos, catavam seus veículos e iam ao seu destino. Motos também, aqui ao lado paravam em termos de 40, 50 motos, faziam lanches rápidos aqui, catavam sua moto e seguiam o seu trabalho. E isso, infelizmente, acabou devido a essa decisão de corredor de ônibus da Prefeitura. O Marcelo é dono da tradicional lanchonete na esquina das ruas Visconde de Inhaúma e Américo Brasiliense. Segundo ele, as vendas já caíram 10%. Nós estamos aqui há 28 anos na lanchonete Baronesa e nunca vimos uma queda tão abrupta de receita devido a uma decisão errada da Prefeitura. Eu penso que não deveria ser feito, mas se for algo que não há como retroagir, que nos alguns horários do dia fosse permitido os carros e as motos pararem. Um exemplo, até às 17 horas, que não é hora de pico, poder parar veículos e carros. Após as 17 horas, não poder parar mais. É um meio de ajudar os comerciantes. Pega Dom Pedro I, tinha várias e várias lojas, você passa lá, muitas estão fechadas. Isso é muito triste, não só para o empresário, mas para as pessoas que dependiam daquela empresa como fonte de renda. A Associação Comercial e Industrial está preocupada para não haver mais prejuízos aos lojistas, principalmente por conta do fim de ano. A CIRP já apresentou reivindicações à EPMOB. Nós fizemos um pedido, até após a escuta de um grupo de empresários aqui da região central, de que haja expansão das vagas de área azul, porque eles entenderam justamente que após o pleno funcionamento e com a devida fiscalização, houve de fato uma melhora na oferta de vagas rotativas. Então, hoje, a qualquer momento que você vier à região central, você encontra vaga para ir até o comércio local. Mesmo porque, com a inauguração do corredor, algumas foram excluídas, né? Sim, exatamente. Nas ruas onde foram instalados os corredores de ônibus, não haverá possibilidade de estacionamento. Então, diante disso, esse pleito de estudar uma possibilidade de se expandir essas vagas na área central será muito bem-vindo. Os motoristas também estão preocupados. Só concordam com o corredor nos horários mais movimentados. Nos horários de pico, sim.
No horário normal seria deixar o trânsito fluir normalmente, usando, seja faixa preferencial e não exclusiva. Ainda mais essa área central aqui é complicado. Eu mesmo tenho que fazer a conversão, então tem que andar aqui até lá em cima para depois fazer a conversão. Então fica bem complicado, né? Devia ser, preferencial, não obrigatório, né? Acho que atrapalha muito. Agora mesmo eu tive dificuldade porque lá atrás complicou. Estava livre, não tinha ônibus nenhum, mas não tinha como passar devido a buraco, uma série de coisas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está Rodrigo Pascoaloto, advogado, especialista nessa área de trânsito. Pascoaloto, bem-vindo aqui. O Corredor Central de Ribeirão divide opiniões entre os motoristas. A maioria sugere que esses ônibus tenham faixa preferencial não exclusiva. Como é que o senhor analisa isso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, referente aos motoristas, eles têm que entender que a faixa é importante ter esse corredor do ônibus. Sendo preferencial ou sendo exclusiva, interfere somente na locomoção dos demais veículos, porque o ônibus tem que ter a preferência dentre aos demais veículos, porque ele comporta mais pessoas e ele automaticamente é mais benéfico para toda a sociedade. Vai provocar alguns congestionamentos? Se você proibir o estacionamento, não vai provocar congestionamentos porque o trânsito vai fluir. Não tem mais tantas faixas exclusivas já em Ribeirão Preto, foram várias transformadas em preferenciais. Mas as exclusivas têm que ser juntamente com a placa de proibido estacionar, para que não atrapalhe. Também não comporta nesses locais um horário específico, determinando o horário para que se possa parar ou não. Isso vai confundir ainda mais os motoristas, fazendo com que eles acabam cometendo outras infrações de parando no horário que seria proibido ou provocando congestionamento na área central, que já está bastante, vamos dizer assim, problemática com as reformas na área central. Pascoaloto, os comerciantes já começaram a sentir queda nas vendas com a retirada das vagas de estacionamento para os clientes nas ruas onde tem corredor de ônibus. É uma questão também que precisa ser levada em consideração. Isso, referente aos comerciantes, se você tem um fluxo também maior de pessoas que utilizam do ônibus, você vai ter esse comércio retornando esses valores que estão sendo perdidos nesse primeiro momento. Porque se o comércio ele flui através dos ônibus, automaticamente vai ter mais pessoas que vão utilizar daquele comércio onde tem o ponto de ônibus. Porque o ônibus vai ficar mais rápido, vai fluir melhor o trânsito. Tem que se criar soluções com áreas para estacionamento de motos, perto dos corredores, da área azul, que é rotativo. Isso sim vai fazer com que o comércio volte a ter não sofrer esse impacto que está sofrendo nesse primeiro momento. Agora vamos falar sobre a fiscalização no corredor central, que começa amanhã. Vai ter multa para quem estacionar onde não pode, para quem for flagrado em faixa proibida. Que alerta que fica então o motorista? O alerta que fica é que as placas já estão no local, não é a partir de amanhã, é a partir de hoje. Se a placa está no local proibindo estacionar, se está a placa escrito exclusivo de ônibus, já pode a Polícia Militar a partir de hoje, não é amanhã, porque não pode ter essa modificação da lei. A placa está no local, ela tem que ser respeitada e ela vai ser cobrada nos parâmetros legais. Então, não pare o seu veículo onde é proibido, não ande no corredor de ônibus, porque a Polícia Militar já está sabendo da obrigatoriedade e vai ser imputada várias infrações aos condutores que desrespeitarem a lei de trânsito. O senhor acha que esses corredores deixam o trânsito mais livre, agiliza o tempo para passageiros pela experiência dos que estão em funcionamento já há algum tempo? Isso não só na cidade de Ribeirão Preto, mas em outras cidades, como na capital, faz com que o trânsito dos ônibus flua muito melhor, fazendo com que tenha várias outras pessoas que utilizam do veículo, do ônibus, que vá facilitando essa locomoção dessas pessoas. Então o trânsito vai fluir, é só uma questão de adaptação. Rodrigo Pascoaloto, especialista em trânsito, advogado. Agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima oportunidade, Pascoaloto. Tá ok, eu que agradeço. Um abraço.